Olá, meus amigos, estamos aí de volta, hein? Agora é verdade, já começamos, hein? Sociedade Digital está no ar. Estamos aqui hoje para fazer nosso segundo episódio. Eu, André Ricotti, do MBA Kids aqui do Rio de Janeiro, com as minhas amigas Patrícia e Eda, da Cápsula. Tudo bem, Patrícia? Olá, pessoal, tudo ótimo? Hoje estamos aqui, vamos levar mais um tema relevante para vocês. Hoje está interessante. Vamos ou não vamos, Eda? Vambora, que hoje o tema é abandono digital. Abandono digital. Então já vamos logo por aí. Me conta o que é isso. Vocês estavam comentando que abandono digital tem um projeto de lei, é isso? Não? Isso. Mas que história é essa? Que é esse... Nós já temos 3 tipos de abandono consolidados na jurisprudência, que é o abandono afetivo, o abandono financeiro e o abandono dos idosos, no caso também, né? E agora surgiu um projeto de lei 1052 de 2024 que está tramitando na Câmara dos Deputados sobre o tema abandono digital por parte dos pais, genitores, responsáveis. Por quê? Porque as crianças estão muito no meio digital. Então, elas precisam ter toda uma educação digital para que elas possam utilizar as redes sociais a seu favor e não correndo riscos de serem sujeitas a crimes, a extorsões. Tem muita coisa com fotografia. Então, esse projeto está tramitando, mas ele ainda não tem uma jurisprudência formada. Já houve a condenação de uma mãe no Rio Grande do Sul, que pagou R$ 5.000 porque deixou o filho usar o celular dela e ele estava fazendo cyberbullying com uma colega de escola. Caramba, então... Eu até queria dar um pouco a minha opinião sobre essa coisa de lei e tudo, mas eu acho que eu queria pedir ajuda de vocês têm mais experiência. O que da visão assim legal, o que vocês têm visto ou de risco, que vocês trabalham com toda essa parte de proteção de dados, cibersegurança também. O que vocês têm visto de principais, o que essa lei pode chamar de crimes aí? Quais são os maiores riscos que estão acontecendo? Eu acho que assim, que o escopo do projeto, ele está na vulnerabilidade da criança frente a esse acesso irrestrito de informações que o ambiente digital proporciona para essa criança. E o grande problema é que não tem muito mais como segurar isso, né? Exatamente. Esse é um mundo, e aí a gente até conversou isso um pouquinho já na outra, né? E aí vem a questão desse, a gente chama de poder familiar, que é essa responsabilidade dos pais, compartilhado com o Estado e comunidade, de cuidar da criança, né? Porque eles são vulneráveis. Então, o escopo do projeto é exatamente esse, essa proteção com base nesse pátrio poder, que é o que a gente fala, né? Para poder, e aí vai tornar isso crime. A intenção do projeto é criminalizar esse abandono digital, ou seja, essa negligência parental do acesso irrestrito das crianças ao ambiente digital como um todo. Eu acho que... Vocês desculpem, eu tenho uma visão... Eu sei que vocês são da lei, eu sou mais rebelde. Eu acho que às vezes a gente cria leis demais e educa de menos, né? Mas ouvindo vocês falar, isso para mim é um grande exemplo, né? Porque esse é o grande ponto, né? E aí, Eda, não sei se você concorda. A gente também precisa ajudar os pais, né? Porque... tem muita coisa que pode acontecer que, por mais novos que os pais sejam, né, é uma geração ainda diferente e não está conseguindo acompanhar tudo que está acontecendo, né? E tem muito risco aí, né? Pra gente, como é que a gente ajuda esses pais? Né? Concordo plenamente, porque antigamente a educação era muito mais fácil. A gente ouvia o pai da gente falar, não coloca o dedo na tomada, ou não come essa comida porque faz mal. E nós escutávamos. Hoje em dia a informação chega para os adolescentes e para as crianças de uma forma muito rápida. Minutos, segundos. Passou na internet, ele já viralizou, já está na mente deles. Então os pais realmente eles têm uma responsabilidade. E hoje em dia também, os pais, as mulheres principalmente, trabalham fora. Então elas não podem ficar monitorando os filhos o tempo todo. Por isso até que as escolas agora também, lá na Europa já existe isso, estão proibindo o uso de celulares nas escolas. Por quê? Porque dentro da escola você fotografa tudo, você filma tudo e você não está focado no que você tem que ter, que é o aprendizado. Claro que também existe o estudo todo com tablet, com notebook. As escolas vão ter que também se capacitar para poder atender as crianças nesse quesito. Mas o mais importante, você falou a palavra certa, é educação. É educação digital. É levar para essas crianças os riscos que elas correm. Porque elas não sabem. Crianças e adolescentes, tá? E digo mais, tem muito adulto também que cai em golpes, mulheres principalmente, fragilizadas emocionalmente. A gente tem algumas... Mas aqui a gente está falando do abandono digital por parte de pais e responsáveis. E tem séries no Netflix falando disso e a gente tem casos acontecendo toda hora, né? Porque é absurdo.
Mas então eu gostei muito desse, eu gosto desse tema da educação, né? E por isso que eu acho que é importante, acho que a gente precisa, acho que o nosso papel aqui também é ajudar esses pais a entender. A gente já viu alguns casos acontecendo há pouco tempo e eu vou contar até uma historinha um pouco minha, da minha filha, que já é de uma outra época, né? Eu lembro que minha filha ficava naquela época de Facebook, quando começou, pós-Orkut ali, Facebook e tal, e ela ficava até tarde. E eu ouvia muita crítica de outros pais e tal. E aquilo me incomodava, né? E um dia eu fui... E aí o que eu fiz, né? Eu me lembro que tinha muitos pais, por isso que eu falo que às vezes eu tomo um cuidado um pouco com a coisa do pode ou não pode, da lei versus a educação. Porque o que eu ouvia de outros pais não, eu corto a internet, eu tiro o celular. Eu sou de uma época em que dar o celular para a criança, né, ela tinha que chegar a uma certa idade, hoje já nasce com CPF celular, né? E aí o que eu fiz, eu não cortei. Eu fui diferente. Eu entrei na conta, comecei a acompanhar e entender quem era a minha filha naquele mundo digital. E eu fiquei impressionado, porque a minha filha, nessa época, ela existia uma tendência no Facebook de jovens que começaram a escrever histórias no Facebook, né? Que deu um grande boom na literatura. Minha filha hoje, a mais nova, ela, graças a Deus todos, mas ela principalmente, ela lê livros assim, sem parar, e ela começou por isso. Então, acho que esse é um ponto, é um convite aos pais a não tentem impor, tentem entender e auxiliar, porque se eu corto as coisas ali, eu poderia estar cortando algo que eu dou um valor incrível nela hoje, né? Mas também teve um caso com uma outra filha minha, a minha do meio, em que aí foi alguma coisa de uma paquera e tal, e depois a gente, por sorte, de novo, a gente sempre tem um ambiente de comunicação e tal, a gente se envolveu e foi ver que era um golpe, ela estaria caindo num golpe. Então, no primeiro aspecto de educação é fazer um convite, acho que os pais a participarem da vida, mas respeitem eles, porque, desculpe, exatamente, eles estão mais no mundo deles agora do que a gente. Exato. E assim... E conheçam, né? E conheçam. Eu acho que observem o comportamento do filho também, né? Isso diz muito, né? A forma como ele está lidando com as situações. Mudou o comportamento, algo está estranho. Então, é essa observação responsável, né? Inclusive, o Marco Civil da Internet, ele coloca que é responsabilidade dos pais esse controle parental, né? Então, a maioria das redes sociais tem esse mecanismo, esse dispositivo de controle parental. YouTube, Instagram, né? Você consegue fazer esse controle parental de acompanhar o que o seu filho segue, o que não segue, como segue, o que responde. Verdade. Né? Então, você ativar esse controle parental é importante. E tem uma outra mudança interessante, né? Que lá atrás, quando você imaginava em ter o filho, todo mundo se preocupava, se eu vou ter dinheiro para a escola, é comida, escola e educação, né? Hoje entrou mais uma caixinha, a gente tem que auxiliar eles nessa... Eu diria que duas, aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? Auxiliar eles a viver nesse mundo e auxiliar eles a construir esse futuro. Porque aí eu vou dividir uma outra experiência que eu tive quando o meu filho mais velho me pediu ajuda para a faculdade. Para que faculdade eu vou? Eu falei, na minha época, ou você era liberal, né? Ia para um... médico, advogado, ou você ia ser engenheiro, ou você fazia administração, ainda existia ali até contabilidade, né, contador, um economista. Dentista. Por aí. E aí, de repente, quando eu olhei para ele, eu falei assim, que ele me apresentou o leque, eu falei assim, não vejo nada. Porque dependendo da função, só de um canal tem uma variação incrível, né? E outra coisa, quem é esse teu filho? E aí foi o que você falou, né? Quem é? O que ele quer? E foi bem difícil poder ajudá-lo. E aí eu descobri outra coisa. Tudo aquilo que ele faz ali, não sei se vai adiantar muito, né? Pro que vai vir depois. O preparo da faculdade em si, né? Porque, graças a Deus, todos já fizeram pós-graduação, foram para ramos assim... As minhas duas são engenheiras de produção, coisa que na minha época engenheira era uma coisa. Hoje, elas estão muito mais próximas do marketing do que... E aí entra um pouco também, vou fazer a minha sardinha, o nosso conceito do MBA Kids, né? Que a gente quer a importância de poder estar trazendo uma educação diferente para esses jovens, uma forma de pensar diferente desde agora, né? Não espera ficar grande, né? Exatamente. O IBDFAN, saiu uma reportagem sobre esse abandono digital. Por que ele se preocupou? O Instituto Brasileiro de Direito de Família, né?
Exatamente por isso, porque às vezes você está tirando da mão de uma criança um celular e ela poderia ser uma grande empreendedora no mundo Sim. digital. Então você tem que observar o que o seu filho realmente gosta, quais são as expertises deles, as soft skills, as hard skills, né? Porque às vezes você tem habilidade para aquilo e você está tirando dele uma oportunidade ímpar na vida. Mas só que você tem que observar se os comportamentos dele, se ele não está sendo aliciado dentro da internet, porque existe muito isso. Os golpes, a cada dia tem mais golpes virtuais, que nós adultos somos vítimas. Eu digo que antigamente a gente era assaltado na rua, até continua ainda, mas agora o assalto é dentro de casa, é dentro do carro, é na hora que você está acessando um aplicativo, entendeu? Sim. Te roubam fotos suas íntimas, por exemplo. As meninas precisam ter muito cuidado Sim. quando elas se expõem. Mas você falou um ponto certo. Às vezes ali você tem um grande empreendedor. Sim. Porque antigamente as faculdades eram essas mesmo. Na minha época era isso. Era medicina, direito, engenharia. Hoje não, hoje você tem um leque de profissões. Entendeu? Designer e várias outras, né? Como tem várias frentes que falam que nem faculdade precisa mais. Exatamente. E aí, perfeito que você falou. E eu acho que esse que é o grande ponto para a gente está discutindo junto aqui, né? Também a gente não tem todas as respostas, né? Porque eu imagino que os pais estão ouvindo e falando assim, tá, mas como é que eu... Sim, né? Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que os pais precisam absorver. E aí tem um outro lado, que quando você fala isso, né, dessa pesquisa, o que está acontecendo hoje é que a quantidade de estímulos e de possibilidades, ela é muito... hoje não... Eu me lembro que aquela brincadeira até que eu brincava do pai herói para minha filha, eu já não consigo hoje, porque antigamente minha filha, como é que faz isso? Não Esperava. consegue. Hoje não, ela não me faz a pergunta, ela já joga ali no Google e já tem uma resposta. Então, esse mundo está aberto. Só que a cabeça deles também tá sem o preparo. É um processo de desenvolvimento que eles estão, né? Eles estão em desenvolvimento. Então, ter esse respaldo dos pais por trás, com essa segurança do que eles estão acessando ou não, né? E aquilo que você falou, com uma liberdade de acesso também, né? De expressão também. Né? De expressão. Então, é um limite muito tênue. E que você tem que... E vai muito de personalidade para personalidade também, né? Tem crianças e adolescentes que são mais acessíveis e mais fáceis de lidar. Então, mas aí agora você tocou num ponto que para mim é fundamental. Quando eu digo que tem personalidade, não tem mais um modelo que eu vou propagar para todos. Exato. Eu preciso conhecer. E um pouco... Eu vou falar um negócio que eu posso ser até meio apedrejado depois, mas aquela história de criança tem que brincar, criança tem, mas o tempo está passando. Né? Criança pode brincar e pode aprender. E uma coisa que eu, como pai, né, sempre lutei muito a gente tem que entregar valores para os nossos filhos também. Só que hoje, além disso, a gente tem que ajudá-los a cabeça deles está expandindo. Né? Se a gente não começar a ajudá-los a ter coisas dentro dessa cachola, alguém vai. Sim. Exatamente. É não deixar, como a gente fala, né, o de fora ensinar. É você como pai ensinar, você como pai fazer junto, construir. Porque assim, se você for parceiro do seu filho ou da sua filha, você vai ter muito mais facilidade. É claro, é muito fácil falar. É fácil falar, mas o difícil é fazer mesmo. Porque ser pai já é uma coisa que você não espera. Ninguém nasceu para ser pai, né? Você nasceu para viver a sua vida. Manual, né? Não tem manual. E cada filho é um filho. E vou mais além. Hoje em dia, eu trabalho muito com direito da saúde também. Tem muitos casos de síndromes que não existiam na nossa época. Ou até talvez existissem e nós não soubéssemos, né? Então, a gente ainda tem que lidar com essas diferenças também, né? Tem um assunto interessante que a gente tinha conversado há um tempo atrás, nós três, que os nossos pais antes falavam pra gente assim, chega em casa 5 da tarde. Quando eu cheguei em casa 5 da tarde, eu quero todo mundo de banho tomado e com dever de casa pronto. Hoje as crianças não saem para brincar, né? Não. Aí eles falam, eu quero todo mundo, mas por quê? Porque tava no tablet, porque tava... Então são limites de imposições diferentes. Você falou um negócio agora que não tinha também na minha, né, na nossa época, mas hoje, também nem na época desses pais de crianças mais novas agora, mas está tendo hoje. E para mim esse é o grande ponto que tem... Que é onde essa PL, acho que ela ajuda, mas é importante que tenha essa consciência. Quando eu falo, né, alguém, se você não criar esse espaço dentro da cabeça do seu filho, vai criar, a maioria dessas crianças estão seguindo o tal dos influenciadores, que são, não estou aqui tirando mérito, e aí vou te dizer o lado errado, como a gente enxerga, né? Às vezes um dia desse eu dei até para uma sobrinha nossa, ela queria um presente,
E aí o presente era tal, são 2 irmãs que falam na internet. São lindas, bonitinhas. Eu nunca tinha visto na vida, mas elas já têm uma loja. E eu vejo os pais, e aí é que tá, deixando que essa galera tome conta, não tem problema nenhuma. Mas, por exemplo, dentro do meu conceito, estão deixando de mostrar, olha como essas meninas souberam, apesar da idade, estão sabendo fazer alguma coisa da vida delas. Não estou mostrando isso, estão só deixando consumir, às vezes, eu vou falar para as bobagens que elas estão fazendo, as brincadeiras. Elas são crianças, mas aquelas meninas... Já estão monetizando. Já estão Vamos monetizando. Lá, elas já estão monetizando, a palavra por que a gente não está, né, usando esse espaço? E aí, nada contra, se usa hoje, vamos ensinar, graças a Deus, né, o esporte entrou, o inglês entrou, que é um problema nosso no Brasil. Né? Mas a gente tem que começar, vocês falaram muito das soft skills, né? A gente tem que começar a educá-los, porque vocês falaram das doenças, né? Isso dá um certo medo, né? Isso eu diria até que tem a PL, que vocês estão falando do abandono digital, para mim mostra que existe um outro abandono antes, que é um pouco... O afetivo. E não levem a mal esse ponto. Porque às vezes assusta ser pai e ser mãe. Porque é meio substituindo, né? Substituindo o ambiente digital, substitui meio que esse afeto, né? Tanto é que acho que a gente falou isso da última vez, né? Eu tô cheio de neto agora, tô vendo isso, tô ouvindo muito isso, né? Que não pode dar tela, que não pode deixar ver televisão. Acho super legal, mas me preocupa será que a gente não está tentando, por não conseguir lidar com o assunto, fingir que ele não existe, né? Esse só é meu medo. É uma outra questão que até a gente vai falar no próximo episódio, que é de um livro que eu estou lendo. E nesse livro ele fala sem spoiler, é só uma pesquisa que ele colocou, que o acesso de criança e adolescente aos ambientes digitais é mais para entretenimento do que para projetos escolares. É isso. Só que você está vendo pessoas que poderiam ser belos exemplos de projetos e de capacidade de realização. Porque isso que a gente está falando de empreendedorismo, soft skills, são palavras bonitas que as pessoas começam a achar que você vai criar um novo dono do Facebook. Não é isso. São formas de pensar diferentes e formas de olhar, e que isso me incomoda, e saber assim, tá bom, eu sei que isso aí é ruim, mas eu posso, existe uma forma de atuar aí por trás disso, né? Não, tá só aprendendo o que é ruim. Exato. Então, eu acho que esse projeto, ele coloca, a palavra é forte, abandono digital. É forte. Né? Mas eu acho que cria essa compreensão dos pais, dessa consciência da qualidade do que o seu filho está tendo de acesso ao ambiente digital. Então, é melhorar a qualidade desse acesso. Né? O abandono é uma palavra que pega pesado, mas é exatamente isso, esse olhar diferenciado para ver o que de qualidade meu filho, que está sendo agregado para o desenvolvimento como um todo do filho, né? Então, a questão é essa, é conscientizar pais e mães, né, desse acesso de qualidade. Mas você falou, é verdade, né? E aí é só que, infelizmente, por isso que eu falo, às vezes eu sou um pouco contra algumas leis, mas, infelizmente, a nossa condição precisa de palavras pesadas. Exato. Porque senão as pessoas não acordam. Não. Até para acessar a sociedade como um todo, né? Porque senão você não pega a sociedade toda, assim, se não existir uma lei, se não existir uma norma. Porque está criminalizando um comportamento. Exatamente. Mas dá um choque, né? Dá um choque. Só que, desculpe, se a gente não... E para mim esse é o grande detalhe. Se a gente não acorda para o que a gente precisa fazer, não é o governo ou de fora que vai resolver. Ele que vai fazer é simplesmente cortar, porque você tem que evitar que aquilo se propague, né? Então, acho que o intuito até dessa discussão é um grande convite aos pais a entenderem que ser pai, ser mãe, também tem um novo soft e hard skill ali que eles precisam aprender, né? Eu deixo assim como uma meta para os pais, se eu poderia dizer agora, não é tirar a tela totalmente, não, porque é na tela que eles estão estudando, é na tela que eles estão aprendendo. Antigamente a gente ia para as enciclopédias, agora a gente vai para o Google, para a inteligência artificial. Você não sabe? Você nunca ouviu falar? Pois é, ainda tem até hoje. Mas, enfim, o que eu acho que, assim, tá num restaurante, não tenta ter o celular.
Tenta conversar com seu filho, Isso. olho no olho, entendeu? Entender, passear com seu filho na loja, no shopping, onde quer o que ele goste de fazer, entre na vida do seu filho, da mesma forma que ele também tem que entrar na nossa vida. É fácil você falar que seu filho já está criado. Não. Daqui a pouco eu vou ter netos, e eu já tenho amigas que têm netos e netas. Eu vejo as dificuldades delas hoje de pararem um filho, mas não, dá o tablet, dá o telefone, não. Eu tenho faz outros jogos com eles, né? Eu tenho um ponto nisso aí, mas vai lá. Não, uma coisa muito legal também, que você falando isso, e eu lembrei, a minha filha também já tem 25 anos, mas quando a gente fazia muita viagem de carro, escuta música. Não liga a tela do celular, né? Faz aquele... minha mãe falava, nossa, mas ela sabe todas as músicas de rock. E ela canta em inglês. 5 anos, 4 anos, ela sabia Beatles. Porque a gente viajando de carro, não tinha tela na época, né? Acho que e fazia esse convívio familiar. Pra criança ficar jogando. Aí fica dentro do carro, cada um no seu tablet. E perfeito que você falou, porque encaixa o que eu ia falar. Porque parece que essas crianças nasceram sabendo que tinham que olhar um celular. E não é isso. E aí, de novo, a gente não está aqui para agradar, a gente está aqui para falar. Isso aqui é um papo nosso. Sim. Alguns podem gostar, outros podem não gostar. Então, eu vou botar um pouco a minha ponto de vista, né, Pode não André? ser nem de vocês, tá? Mas o grande ponto é esse. Eu acho que a gente não está sabendo o que fazer com o tempo do nosso filho. E aí sim, é muito legal, como era no nosso tempo. Só que a gente tinha o canal na época, era 4, 6, 7, 11, né? E a gente via tela. E a gente tinha programação de tudo. O que acontecia de manhã, o desenho que ia passar no horário, era a gente normal, sabia. Isso sempre foi. Só que naquela época, e eu acho que isso que, se eu puder deixar de mensagem de hoje, eu queria. Naquela época, você tinha ali o avô e a avó, você tinha que ir lá, você tinha um dia para visitar, você tinha um dia para comer, você tinha um dia para sentar. Foi o que você falou, é para chegar às 5 horas, não tem discussão. Não. Hoje eu duvido se um pai fala, chega às 5 horas, não quero. Não. A gente chorava, mas a gente chegava, porque senão no dia seguinte a gente não ia voltar para brincar. Infelizmente, eu já vi cenas, até onde eu moro, que me chocaram. Eu vi crianças fazendo coisa com a mãe, no horário de saída de escola, e eu vi a mãe cedendo. Então, aprender a impor limites, aprender o que é o certo e errado. E aí você tocou num ponto que é fundamental. Tem tanta coisa legal que a gente fazia ou aprendeu. Então, você deu o exemplo da música. Eu gosto de um estilo de música, mas eu deixei meus filhos ouvirem o que vocês quiseram. Mas eu coloquei eles e falei assim, mas é isso aqui que eu gosto. Né? Eu gosto de rock. Eu me lembro que eu levei os 3 para assistir um show de uma banda que eu gosto. 3 horas de show. Eles ficavam, o que você está fazendo? Saíram de lá e falaram assim, entendi, é legal. Esse é o meu papel. Eu não estou aqui para... Como vou falar, ela pode não gostar, mas minha filha foi fã de Restart, né? Mas eu levei ela a 13 shows, ou 14 shows num ano do Restart. Eu fui show até em Juiz de Fora. A minha é o One Direction. Eu fui no show do Rio de Janeiro levando 6. Isso, mas você vai, você mostra e você também entende que isso tem valor. Né? Entenda quem são as pessoas da sua família, que elas são... Não é o youtuber que é mais importante do que seu avô, sua avó, do que eles falam, mas eles são velhos. Tá, mas eles chegaram ali, você vai chegar, né? Então, é saber construir essa coisa de valores e é uma memória afetiva. Uma memória afetiva. A minha filha escuta Beatles, ela lembra do meu pai. Olha que legal. Na hora ela fala, nossa, meu avô escutava muito. E não tem problema nenhum querer escutar as músicas hoje, mas... Eu diria que eu sou privilegiada, porque minha mãe tem 95 anos, né? Então, mas o meu filho, ele fala, e minha avó cantava essa música quando eu era pequena. Minha avó canta essa música. Aí ele canta com ela até a música, de tanto que ele ouviu ela cantar, entendeu? Então, assim, a memória afetiva é muito importante. Os idosos têm muito para nos ensinar, porque, na verdade, eles viveram uma outra era, mas eles têm histórias que nós não temos. Não. Então, é assim, é somar. Ninguém está querendo tirar o teu filho da tela, não dá um celular, não dá um tablet, não é isso. A nossa missão aqui é dar conhecimento, levar o conhecimento para os pais, para os responsáveis, para os educadores também, porque a escola também está com muita dificuldade de lidar com isso. A gente sabe disso, a escola está vivendo um desafio grande, porque entra todo mundo, cada um com uma educação diferente, uns vão para fora, outros não. A gente viajava com o pai de carro, agora os filhos da gente viajam sozinhos, vão para excursão, vão para intercâmbio. Então, a gente tem que saber que o mundo mudou, a inteligência artificial está aí, a internet está aí, a rede social trouxe muitos benefícios na área da saúde também. Quantas cirurgias, nós ontem fomos no Rio Innovation Week, tivemos essa oportunidade de ver os robozinhos lá andando, robô com os tênis para a loja, mas o importante aqui, o que a gente quer deixar claro é que cuidem dos seus filhos e cuidem das redes sociais deles, da parte digital, porque o mundo agora é digital, é conectado. E não adianta
proibir só, Não, né? É um convite até, vocês diálogo. precisam conhecer. É. Eu fico lembrando quando eu comecei a fazer cursinho de computador, aprender. Acho que tem Datilografia, pais, né? A gente Tem trocava pais que- a memória do computador. tem pais que estão precisando sentar na Sim. salinha para entender. E, felizmente, porque você falou tudo, né? Isso não tem volta, né? Não. Então, acho que É esse equilíbrio. É esse Acho que a equilíbrio, mensagem é essa, né? que legal saber que... eu diria até que não é tão legal. Eu acho que eu não não é, gostaria porque é uma que tivesse. criminalização. Porque eu acho que, assim, se chegou lá no Congresso essa questão e chegou ao ponto deles terem que elaborar um projeto de lei inserindo um crime no Código Penal de abandono digital, é porque o problema um buraco muito embaixo, né? E de novo, e tem que se tomar cuidado. Teve um fato há pouco tempo de crianças numa escola que postaram fotos e tal, e eu vi alguns pais muito horrorizados e tal, só que na verdade, e até entendo o que eu vou falar, não estou dizendo que o que eles fizeram não é errado, só que na cabeça, esse foi um grande exemplo para entender, o mundo deles, isso era tão fácil que eles não tiveram o filtro moral e ético para isso, porque isso era muito fácil. E eu vi os pais horrorizados pelo que eles fizeram, só que eram duas visões completamente diferentes, né? E eu vi muita condenação com esses jovens. Não estamos aqui tirando o erro, mas desculpe, se um filho meu não tem um filtro moral, eu vou ter que assumir a responsabilidade. É minha. E a responsabilidade é essa E mesmo. também não é da escola. Porque aí a gente vai entrar, eu acho que a gente vai falar um pouquinho isso mais na outra, do que o modelo hoje das escolas, ele é um modelo que está tentando atender uma massa. E foi o que você falou, Patrícia, não tem mais uma massa, são vários indivíduos, né? Várias formas diferentes. Bem, mas espero que a gente tenha conseguido aí fazer o pessoal... E o projeto está tramitando ainda. Nós vamos trazer depois novidades quando for aprovado, se não for, né? Porque a gente sabe que está na Câmara dos Deputados ainda. Mas fica aquele alerta, né? É o alerta ligado. Como é o porque número a gente da sabe, PL? PL é 1054 de 24. Tá. Você vê, recente, 2024. Veja bem que foi pós-pandemia também, porque acelerou muito. A parte digital. E eu faço até um convite também para quem está nos assistindo. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela chama a sociedade para falar quando ela vai regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós podemos, como sociedade, chegar lá e apresentar nossas propostas, dizer as nossas dificuldades. Nós temos essa voz, exatamente, nós temos essa voz, entendeu? De levar e conversar com o deputado, com o senador, enfim, a Casa Legislativa é nossa, é para a gente poder falar com eles. É a casa do né? povo, né? É a casa do povo. E Então, assim, é antes de importante tudo- a gente estar atento a isso. Existe autoridade. Fiquem atentos. Olha a rede social, você como pai, a NPD vai falar falou recentemente o encarregado de dados, mas vai falar sobre políticas públicas, alguma coisa assim. Vai lá e vê, dá a sua opinião, participa dos debates. Debate, a palavra é debater mesmo, entendeu? E antes de tudo, toma conta da sua casa, né? Exato. Não fuja. Eu vou dar um último... Você falou um negócio, dentro das discussões, estava conversando com uma mãe um dia desses sobre o curso, né? E a gente tem uma das modalidades online, e ela falou assim, eu acho que online ele não vai gostar. E aí aquilo me chocou um pouco, que eu falei, mas ele ou você? Aí ela falou assim, eu não gosto. Eu falei assim, mas o mundo dele é esse. Quer dizer, até quando você vai tentar criar essa redoma e quando ele tiver que olhar para o mundo e não souber fazer? Então, é um convite para a gente realmente olhar para dentro da nossa casa. Online, ela pode até fazer num horário que ela esteja dentro de casa e quando ele acabar de assistir, e aí, gostou? Me conta aí, o que você aprendeu, como é que foi? Esse é o ponto, Ou seja, Ieda, né? Deixa viver e exerça seu papel de pai e mãe de auxiliar, né? Porque daqui a pouco eles voam, né? Sim. Nossa. Todos nós já temos filhos grandes, a gente sabe que a gente não tem mais controle. Não. Chega uma hora Então que voando cada vez mais cedo. mais cedo. Então, vou falar de novo, pessoal, é importante brincar, só que Com qualidade. com qualidade, e a gente precisa começar a ajudá-lo já desde mais cedo, né? Acho que a gente falou, acho que foi muito legal, né? Espero Adorei. que o pessoal tenha gostado. Uma coisa só que eu queria deixar aqui para todo mundo, a gente trouxe o tema, abriu várias discussões, mas fiquem à vontade em botar lá nos comentários, queria entender melhor isso, queria entender melhor aquilo, quer conversar, estamos todos nós disponíveis também para bater papo fora. Vou até fazer um convite, então, final, que eu vou lá na Unig, na Universidade de Iguaçu,
participar de uma palestra e eu vou falar sobre o PL. Ai, Então, que quem legal. tiver convidado, depois eu vou botar lá no canal do YouTube o dia que vai ser a palestra na Universidade de Iguaçu. Então, você vê, o tema está chegando às universidades, Sim. às escolas, e aproveitem e deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, porque todo mundo tem dúvidas, a gente não sabe tudo, né? E o direito está sempre em constante evolução. Então, já E vou fica fazer aí. outra, então, quem sabe, né? A gente está aqui, a gente achou esse caminho, né? Uhum. Preocupados de discutir aqui, mas quem quiser convida, a gente vai fazer essa discussão aí na Sim. escola junto, né? Isso. De Estamos algum grupo abertos a de pais. palestras, Vamos lá. workshops, até online também, se Não quiserem. dá mais É. para fingir que não existe. Treinamentos para Exato. pais, né? Assim, workshops, É né? isso Para aí. esclarecer o assunto mesmo, trocar um debate mesmo, né? Com todos. Muito bom, vamos Legal. encerrar? Vamos. Vambora. Muito obrigado, Patrícia e Eda. Obrigada a Vamos lá, vocês estamos pela, juntos. pela audiência, Nos né? sigam, né? Ajude a gente aí a chegar a Curtam, mais comentem, pais, compartilhem, mães, aquela escolas, coisa das redes pessoas sociais gerais. mesmo, É isso entendeu? aí, vai ser um prazer. E até uma próxima. Valeu.